Pronto. Nós estamos gravando, tá? Todas as apresentações. E Certo. pode começar, Camila. Deixa eu abrir aqui. Então, gostaria de desejar boas-vindas a todos, apresentar os avaliadores. Eu me chamo Olga. Temos também na sala a professora Ivana e a professora Ana Luísa. Então, todos sejam bem-vindos, agradeço a monitora e a gente vai dar início ao nosso primeiro trabalho com Camila. Boa apresentação, Camila. Obrigada. Boa tarde. O trabalho que eu irei apresentar é intitulado Obesidade Abdominal em Indivíduos Jovens Eutróficos, estudantes de universidade pública aqui em Recife, no estado. E a gente começa falando da obesidade, né? Que é uma condição que acomete grande parte da população, caracterizada pelo excesso de gordura corporal, tá? E essa obesidade, ela pode ser tanto obesidade, pode se caracterizar por uma obesidade abdominal, que vai estar fortemente associada a doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e um aumento da mortalidade. E aí a gente fala a questão da diferença, né? Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aqui, para a gente observar que essa gordura abdominal, essa gordura que se localiza nessa região mais visceral, é aquela gordura mais metabolicamente ativa e por isso se associa a piores resultados clínicos, né? Se assim possamos dizer. Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar a prevalência de obesidade abdominal em adultos jovens eutróficos de uma universidade pública aqui do estado. E aí foi um estudo transversal, que envolveu jovens estudantes, com IMC entre 18,5 e 25, né, nessa faixa de idade de 17 a 30 anos, então todos adultos, de ambos os sexos. O diagnóstico de obesidade ele foi dado a partir de circunferência da cintura maior que 80 para mulheres e maior que 94 para homens, associado à razão cintura e estatura maior que 0,05. E a gente botou aqui a referência que a gente utilizou. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e o númerozinho do CAI. Pode passar. E aí, o que é que a gente observa, né? Inicialmente, primeiramente, a gente teve um N de 144 e com a maior prevalência da população feminina, né? 75% da amostra foram representadas por mulheres, e aí totalizou 108. Logicamente, 25% ficou para os homens, com a idade média de 19,5 anos, e essa faixa de desvio padrão, de 1,9 para mais ou para menos. Em relação ao IMC médio, ficou em 21,7, então, eutrofia, certo? E em relação a critérios de diagnóstico, a alteração na circunferência da cintura, ela foi alterada em apenas 7,6% da população, certo? Então, a gente estava querendo ver, né, se o IMC ele ia me dizer, se o IMC ele ia ser sensível a ponto de mostrar se essa população que tinha uma circunferência na cintura alterada também teria o IMC, e no caso não teve. Em relação à alteração na razão cintura e estatura, a gente teve que 5,6% da amostra apresentou uma alteração, certo? E quando a gente joga para a questão dos hábitos de vida, a gente observou que a população ela apresenta uma baixa prevalência em relação a consumos de álcool e tabagismo, né? Em relação a esse tópico aqui, a gente pode apenas pontuar assim como alto a questão do consumo de refrigerante, mas aí todos os outros pontos eles foram com a menor prevalência, né? Consumo de alimentos ricos em açúcares, 32% da amostra apenas, alimentos ricos em gordura, 14%, e o sedentarismo, 37,1%. Então, subentende-se que a maior parte da população ela praticava algum tipo de atividade física, né? E o que é que a gente conclui? O presente estudo ele encontrou uma baixa prevalência, né, de obesidade abdominal a partir dos parâmetros que foram utilizados e não foi encontrado correlação com esses hábitos de vida, né? A gente consegue já prever olhando a tabela, realmente o que deu alto aqui foi a questão do consumo de refrigerante, mas os outros parâmetros não deram tanto. E aí, no presente trabalho, a gente não encontrou associação, apesar de, né, em outras amostras mostrarem, mas aí aqui a gente não encontrou e também não encontramos correlação com os hábitos de vida, certo? É isto. Camila. Oi.
Pronto, primeiramente, eu parabenizo pela apresentação do trabalho, um trabalho muito legal. Eu gostaria que você explicasse para a gente qual a referência que vocês usaram, assim, a motivação para pensar no estudo de adultos serem eutróficos, mas com essa obesidade abdominal. Então, ele foi um estudo maior, né? O objetivo inicial do estudo não foi esse, ele foi um recorte. E aí o objetivo era ver se realmente as pessoas elas tinham IMC normal, mas elas apresentavam algum acúmulo de gordura nessa região. Porque a gente se depara muito com um paciente que ele é eutrófico pelo IMC, mas aí quando a gente vai ver um paciente que a gente pode diagnosticar com obesidade abdominal, porque a circunferência da cintura ela foi maior do que o que a literatura traz como normal, né? Como recomendado. Então, ele foi um recorte, né? E foi realmente para a gente observar que, apesar do IMC ele me dizer uma coisa, a alteração, algum outro parâmetro ele pode me dizer outra. Então, nunca levar apenas um parâmetro em consideração, né? Nesse caso aqui, a gente não encontrou associação. Mas aí, na prática clínica, para a gente entender que a gente nunca pode considerar apenas um fator, né? Porque a gente não achou, mas poderia achar. E aí, tem outros estudos que já encontraram e tudo mais. Tá bem, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Camila. Vamos à próxima apresentação. Camila Vilela da Silva Simões. Trabalho de número 481. Camila. Oi, Oi. tá conseguindo escutar? Sim. Perdão a demora, porque eu tava com dificuldade para entrar na sala. O link que tinha na planilha estava incorreto, eu não estava conseguindo acessar essa sala. Tava só conseguindo entrar na sala 29. Eu acho que isso vai acontecer com muitos participantes dessa sala aqui. Ah, certo. Tudo bem, a gente vai entrar em contato aqui com a coordenação. Pronta Tá para bom. apresentar? Sim, tô pronta. Posso apresentar. Pode começar. Precisa ligar a câmera? Só se você quiser. Certo. Vou deixar desligado então, por enquanto. Boa tarde. Eu me chamo Camila Vilela, certo? Eu sou residente do segundo ano do Hospital Oswaldo Cruz, né? Meu segundo ano tem sido nas unidades de terapia intensiva. Bem, o meu trabalho é intitulado Excesso de Peso em Pacientes Críticos Covid-19 internados em hospital universitário, certo? Bem, falando um pouquinho sobre a Covid-19, a Covid-19 é uma infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, em que os sintomas consistem em febre, tosse seca, né, dispneia e falta de ar nos casos mais graves, né? E aí esses pacientes eles podem evoluir na síndrome respiratória aguda grave e aí dessa forma precisar de internamentos em unidades de terapia intensiva. A evolução da doença ainda não é clara, né, na literatura, então não se sabe, né, o que pode exacerbar esses sintomas e tornar esse paciente grave, né, com necessidade de internamento em UTIs. Mas aí alguns estudos já trazem que existe uma relação entre a faixa etária, né, desses indivíduos e também existe uma relação também da quantidade de comorbidades, né, que esses indivíduos apresentam, ou seja, se são hipertensos, se são diabéticos, né, se apresentam algum grau de excesso de peso, né, e os estudos também trazem que esses indivíduos, eles podem ter desfechos clínicos mais desfavoráveis, ou seja, ter um internamento hospitalar prolongado, né, precisar de ventilação mecânica. Então, é isso que os estudos trazem atualmente. Bem, pensando nisso, o meu trabalho ele tem o objetivo de avaliar a prevalência de obesidade e sobrepeso em pacientes críticos com Covid-19 e relacionar com o desfecho clínico, certo? Bem, o meu estudo é um estudo retrospectivo, quantitativo, que foi realizado em 44 indivíduos, adultos e idosos, né, com diagnóstico confirmado de Covid-19. O meu estudo ele foi feito na unidade de terapia intensiva de doenças infectoparasitárias, que é conhecida como TIDIP, lá do Hospital Oswaldo Cruz. E aí a gente obteve esses dados dos pacientes através da ficha que a gente faz o acompanhamento nutricional, né, desses pacientes.
Bem, nessas fichas a gente coletou dados como IMC e também as variáveis, né, que vão ser o tempo de internamento e o desfecho clínico. Com relação ao IMC, lá a gente utilizou uma avaliação nutricional subjetiva, né? A gente utilizou a escala de Silueta de Kakeshita para que a gente consiga obter o estado nutricional e, dessa forma, diagnosticar esses pacientes. O tempo de internamento e o desfecho clínico a gente também obteve nessas fichas, e o desfecho clínico ele foi subdividido em alta ou óbito, certo? Bem, com relação aos resultados, né, do meu estudo, a gente conseguiu ver, né, que boa parte desses indivíduos apresentam um grau de excesso de peso, né, ou obesidade. 45% dos pacientes críticos vistos apresentam algum grau de excesso de peso ou obesidade. 15% dos pacientes apresentam desnutrição e 40% desses pacientes se apresentaram eutróficos, né? Dentre esses pacientes com excesso de peso, né, esses 45%, 71% desses pacientes foram diagnosticados como obesos, né? E com relação ao desfecho clínico desses pacientes, existia uma prevalência muito grande, né, de óbito. 72% dos pacientes que foram avaliados, né, do total dos 44 pacientes, né, 72% foram a óbito, né, e apenas 28% conseguiu ter alta para a enfermaria. Desses 72% que foram a óbito, 37% apresentavam ou sobrepeso ou obesidade, certo? E aí eu também consegui visualizar no trabalho que boa parte dos pacientes que conseguiram ir para a enfermaria, né, que também tiveram um internamento prolongado, também grande parte tinham excesso de peso, né, e obesidade. E aí a conclusão do meu estudo foi que o excesso de peso ele pode exacerbar, né, as manifestações clínicas causadas pela Covid-19, aumentando o tempo de internamento e trazendo os piores desfechos clínicos, né? E aí essas causas podem ser multifatoriais. Como a gente sabe, o excesso de peso, né, ele pode trazer o aumento de citocinas inflamatórias, né, trazendo várias alterações metabólicas que dessa forma podem piorar mais ainda o estado inflamatório dos pacientes com Covid-19. Foi isso. Pronto. Parabéns, Camila. Obrigada, Sabrina. Tem alguma pergunta? Vai ser iniciada a avaliação agora, tá certo? Ah, joia. Deixa eu colocar a câmera. O avaliador do trabalho de Camila já está presente? Tá ouvindo? Oi? Boa tarde. Está ouvindo? Boa tarde, Camila. Parabéns pelo trabalho, um trabalho assim muito interessante, bem atual, né, nesse momento que estamos vivendo, principalmente vocês aí no UOC. Achei um trabalho assim bem interessante, bem relevante, tá certo? A única coisa assim que eu queria saber mais em relação ao público, né, aos pacientes que você fez junto, né? Foi um N pequeno, 44, adultos e idosos. Aí, nesse caso, assim, da separação do estado nutricional, que você observou mais, assim, os idosos eram mais desnutridos, esses óbitos maiores foram nos obesos adultos, entendeu? Assim, houve essa separação, como foi que você fez? Ana, depende muito, vice, mas é bem prevalente desnutrição, mas nos idosos, principalmente em ambientes de UTI, né? Os pacientes idosos que apresentam maior grau de desnutrição, né? Eu vi mais prevalente em adultos, de certa forma, o excesso de peso. Certo. E os idosos desse público aí foram os desnutridos, não é isso? Isso, foi mais prevalente, sim. Certo. E você viu, assim, mais alguma coisa mais atual, assim, você fazendo esse trabalho
se saiu alguma coisa assim mais nova do porquê a obesidade, além do que já botou, né? Teria alguma coisa a mais, porque a obesidade é pior, né? Nesses pacientes é mais. Além das alterações metabólicas, né, que tu É, fala. exato. Alguns estudos também falam, Ana, com relação às alterações estruturais, né? Porque como existe um excesso, né, de gordura abdominal, esse excesso de gordura abdominal poderia comprimir o diafragma e dessa forma exacerbar os sintomas respiratórios. Então, assim, pioraria mais ainda, né, essa função respiratória dos pacientes, aumentando a gravidade. Então, pode ser também relacionado a isso, né? É alterações estruturais mesmo desse público. Tá certo. Parabéns, viu? Tá de Tá parabéns. certo. Gostei bastante. Pronto, encerrou. Parabéns, Camila. Vamos à Obrigada, próxima. Sabrina. Larissa da Costa Lima Barreto. Boa tarde. Boa tarde. Tá conseguindo visualizar o teu trabalho? Ainda está em branco. Agora consegui. Pronto. Pode começar, tá certo? Tá, Júlia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Clarissa. Também sou residente do Oswaldo Cruz. E o meu trabalho ele é intitulado Perfil Nutricional em Pacientes em Terapia Nutricional Parenteral em Enfermaria Cirúrgica. Então, a gente já é sabido que a desnutrição no pré-operatório em paciente cirúrgico ele já é considerado um fator de risco independente para o aumento de tempo de permanência hospitalar, além de maior incidência de complicações, com probabilidade de infecções, retardo no processo cicatricial, de feridas, e além de aumentar a taxa de mortalidade. Então, no pós-operatório, a presença de, às vezes, acaba ocorrendo, né, em muitos casos, a presença de complicações que acabam impedindo o uso do trato gastrointestinal do indivíduo. E aí acaba sendo necessário a utilização da terapia nutricional parenteral. Então, o objetivo do trabalho ele foi avaliar o estado nutricional desses pacientes que acabaram fazendo uso de parenteral e relacionando também com sintomas gastrointestinais. O estudo ele foi um estudo retrospectivo, certo? No período de janeiro a dezembro do ano passado. Ele tem um caráter quantitativo e foi utilizado dados secundários, né, para retirada por meio de fichas de avaliação do estado nutricional, que é padronizado pelo próprio serviço aqui de nutrição do hospital. Então, a amostra ela foi composta por adultos acima de 18 anos que fizeram uso dessa terapia. Foram 19, meu N foi 19. Que foram justamente atendidos nessa enfermaria cirúrgica aqui do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E a avaliação desse estado nutricional dos indivíduos foi levada em consideração o IMC, classificação do OMS para adultos, e de OPAS 2002 para idosos. E associada com a circunferência braquial e a adequação da CB, para a classificação desse estado nutricional. E a avaliação dos sintomas gastrointestinais foram analisados, que foram descritos, certo, na ficha de avaliação desenvolvida pelo próprio serviço. Então, o que foi que a gente encontrou? Mais da metade desses pacientes, ele era do sexo feminino, certo? Com a idade que acaba variando entre 27 e 85 anos. E com relação ao diagnóstico, o que foi mais encontrado foi uma prevalência da desnutrição, com 47,26, certo? Quase a metade ele apresentava algum grau de desnutrição. E desses desnutridos, mais da metade eram idosos, né? Então, os idosos acabaram sendo os mais acometidos dessa pesquisa. A via de acesso também mais encontrada foi que a parenteral você pode ter um acesso periférico ou um acesso central. O que foi mais encontrado nessa pesquisa foi o acesso periférico, com 63,15%, e com um tempo médio de menos de 9,68 dias. Então, menos de 10 dias, realmente a periférica foi a que foi mais utilizada. E dentre os pacientes que acabaram passando por um período mais tempo dessa parenteral,
foram os que apresentaram a faixa etária de 55 anos, certo? Muito possivelmente devido às complicações pós-operatórias, que acabaram impossibilitando o uso do trato gastrointestinal. Sobre as alterações gastrointestinais, as que mais foram encontradas foi a hiporexia, seguida de náuseas e vômitos. E mais da metade da amostra, que foi quase 60%, que referiu alguma queixa gastrointestinal. Desses 57,8%, todos eles eram desnutridos. Então, todos os desnutridos apresentaram alguma alteração gastrointestinal. Dentre elas, a que eu já citei, que foram as mais prevalentes, hiporexia, depois náuseas e vômitos, né? E, mais possivelmente, a causa dessa alteração gastrointestinal foi associada à doença de base, que as principais doenças eram oncológicas, ou por complicações pós-operatórias mesmo. Então, o que a gente concluiu do trabalho seria que o diagnóstico nutricional mais prevalente desses pacientes cirúrgicos que fizeram uso de parenteral no ano passado foi, de fato, da desnutrição. E que todos os pacientes que acabaram referindo alguma sintomatologia gastrointestinal, sendo a principal delas hiporexia, foi possivelmente relacionada com a doença de base. Então, é bem importante a gente associar o estado nutricional com acompanhamento pré e durante, né, a operação. É isso. Obrigada, Clarissa. Vamos dar início à avaliação do seu trabalho. O avaliador se encontra. Como? O avaliador do trabalho de Clarissa. Pode iniciar a avaliação, Ivana. Não estamos. Ivana, precisa ligar o microfone. Tá desligado aqui. Agora está ligado, mas não te ouvimos. Ivana, tenta sair da sala e entrar novamente. E pessoal, só lembrando que é importante que vocês permaneçam, tá, até o final de todas as apresentações, para que seja possível registrar a presença, tá certo? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, que bom. Deixa eu ligar a câmera. Então, eu vou ser mais breve por causa do tempo, né? E aí, Clarissa, em relação, como você encontrou mais pacientes idosos com a desnutrição, não é? Além da longevidade, a que fatores você também atribuiria você ter encontrado o idoso desnutrido? Eu acho que mais no caso, a condição do paciente, principalmente a doença de base dele, as principais doenças de base encontradas eram doenças oncológicas, né? Então, o paciente tende a realmente ter uma perda ponderal importante antes até mesmo do procedimento cirúrgico. Então,
associada à quimioterapia. Então, são vários fatores que podem estar relacionados, mas eu acredito que o principal dele era esse, por conta da doença de base ter sido a mais encontrada mesmo. Muito bem. Muito obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Clarissa. O próximo trabalho é teu também, não é isso? Também. Pronto. Já vou emendando aqui. Pode começar. Tá, ok, obrigada. Bom, boa tarde novamente a todos, né? Já descobriram meu nome, Clarissa. E esse trabalho agora, a gente vai ver a relação do estado nutricional com o tempo de ventilação em pacientes de Covid em UTI. Então, a Covid, no caso, ela é uma doença por natureza recente, ela é uma infecção, ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, associada a uma síndrome respiratória aguda grave, cujo primeiro surto surgiu a partir de dezembro do ano passado na China. A infecção do SARS-CoV, ela apresenta um amplo espectro clínico, né? Desde uma infecção assintomática a sintomatologia gripal, mas uma porção dessa população ela pode desenvolver um quadro mais grave, com a pneumonia viral associada à insuficiência respiratória, o que acaba requerendo um suporte intensivo, né? Incluindo assistência ventilatória. Então, segundo as evidências mais atuais, os principais fatores de risco para o desenvolvimento desses quadros mais severos incluem a idade. Então, os idosos, eles são o principal fator de risco, com aqueles com acima de 65 anos, e outros que apresentam também comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade severa, que mais recentemente foi adicionada nessa lista. Então, o objetivo do trabalho seria avaliar o estado nutricional por meio do IMC, estimado mesmo, né? Lembrando que a gente estava vivendo um período de pandemia, então aferições diretas acabavam sendo impraticáveis. Então, acabamos utilizando a escala de silhueta como forma de avaliação desse estado, que avalia o IMC. Nesses pacientes internados de Covid, relacionados à doença de base e o tempo de ventilação mecânica. Então, foi um estudo retrospectivo, certo, do período de março a julho de 2020. Tem caráter quantitativo, por meio de dados secundários, de fichas de avaliação do próprio serviço e de prontuários. Ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética e é uma amostra composta por 45 adultos, no caso, aqueles que forem acima de 18 anos, que testaram positivo para o SARS-CoV-2, internados em UTIs de Covid aqui do Hospital Oswaldo Cruz. Então, o estado nutricional deles, como eu já havia dito, foi levado em consideração o IMC estimado pela escala de silhueta de Kakeshita 2002 e por meio da classificação da OMS para adultos e OPAS para idosos. Então, o que foi que a gente encontrou nesse estudo? Foi que dos 45 pacientes internados na UTI que testaram positivo, mais da metade eram do gênero masculino, né? Com a média de idade de 63,8 anos, com as comorbidades mais encontradas foram hipertensão, com 77,7%, seguido de diabetes. O que eu acho que é um fator interessante é que apenas 3 indivíduos da amostra elas não apresentavam nenhum tipo de doença de base ou fator de risco para o desencadeamento da condição mais severa da doença. Então, é uma coisa que ficou bem encasquetada. E com relação ao diagnóstico nutricional, o que foi considerado o IMC, quase a metade apresentou excesso de peso, classificação de sobrepeso, excesso de peso e obesidade. Mais da metade desses apresentavam um IMC maior que 30, e dos obesos, 11 da amostra precisaram de ventilação mecânica, passando o tempo médio de 18 dias, uma média de tempo a mais do que os comparados eutróficos, 2,47 dias. Porém, os que apresentavam eutrofia necessitaram quase 10% a mais de ventilação mecânica do que os obesos. Então, o que a gente pode concluir é que esses dados encontrados corroboram muito com a evidência científica, né, atual sobre o Covid, e que os obesos eles realmente apresentam um tempo maior de ventilação quando comparados aos outros pacientes eutróficos ou com outras comorbidades. É isso. Acabei um pouquinho antes. Obrigada, Clarissa.
O avaliador já pode iniciar a avaliação, certo? Consegue me ouvir, Clarissa? Consigo sim. Pronto, maravilha. Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Como já foi falado aqui, Covid é um assunto muito recente, era inclusive esperado que houvesse muitos trabalhos nessa área. Então, o primeiro ponto, gostaria de conversar com você em relação ao trabalho. A gente sabe que a obesidade ela acaba sendo mais frequente em mulheres, mas na sua amostra, o maior público foi do sexo masculino. Vocês conseguiram pensar por que isso aconteceu? Na verdade, a Covid que a gente observou, na verdade, a maioria dos estudos eles provam que vem trazendo que o sexo masculino ele vem sendo mais acometido, possivelmente por alguma alteração hormonal sexual, que os receptores de ECA foram mais prevalentes nos homens quando comparado às mulheres. Então, isso está sendo mais visto. E o que explicaria os pacientes eutróficos precisarem mais de ventilação mecânica do que os próprios pacientes com excesso de peso? Possivelmente terem associados com outras comorbidades mesmo, que a obesidade ela é um fator de risco, sim, para a severidade da doença, mas as outras comorbidades elas também acabam sendo. Então, possivelmente, esses pacientes eutróficos apresentavam outras comorbidades. Agora, só uma curiosidade para a gente finalizar. A aferição da altura do joelho foi feita, porque está no trabalho da metodologia, e eu fiquei curiosa, em tempos de pandemia, por que não usar a POF? Então, a POF, ela acaba sendo muito... na verdade, essa altura do joelho não foi ferida diretamente por nós. A gente treinou os fisioterapeutas, porque eles também acabavam precisando dessa estimativa da altura, para conseguir o peso, eu esqueci o nome do peso agora, é um peso específico que eles acabam utilizando para ventilação, é o peso predito. E eles acabam precisando disso, então a gente orientou eles como acabavam fazendo essa avaliação e a gente acabou utilizando. Então, como era uma medida mais próxima da realidade, a gente optou por utilizar esse parâmetro. Maravilha, eu acho isso sensacional. Inclusive, dá até um trabalho interessante, né? A gente conseguir essa questão multi, né? Fazer esse treinamento com outro profissional da área de saúde que precisa ter esse contato mais ativo e aí vai estar contribuindo com a nutrição. Então, parabéns, foi muito bom o trabalho. Parabéns. Vamos à próxima apresentação. Seria Luana, mais Carlos, que irá apresentar por ela. É isso? Alguns dos dois já estão presentes. Luana ou Carlos? Alô? Oi, Carlos, estamos te ouvindo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Pode começar a apresentação. Boa tarde, meu nome é Carlos André, eu sou do 8º período da Faculdade dos Guararapes e, em conjunto com Luana Amable e Natasha Cristina, desenvolvemos esse trabalho, a aplicabilidade da coleta seletiva e aproveitamento dos alimentos no conjunto habitacional Aritana. E nesse trabalho nós priorizamos passar para os habitantes do conjunto a importância da coleta seletiva e do aproveitamento alimentar, onde a coleta seletiva seria importante nesse habitacional, pois eles não tinham esse contato e não sabiam os benefícios do aproveitamento dos alimentos. O objetivo foi relatar a experiência dos acadêmicos de nutrição do 6º período da UniFG sobre essa ação educativa com o tema da coleta seletiva e do aproveitamento, né? E no relato de experiência, a gente visitou esse habitacional múltiplas vezes, onde desenvolvemos um questionário e nesse questionário nós encontramos algumas deficiências alimentares nesses habitantes e ao passear, vamos dizer assim, pelo habitacional, nós sentimos uma grande necessidade de explicar sobre a coleta seletiva, já que o habitacional não possuía lixeiros espalhados.
entende? Era um grande lixo, mas era uma área totalmente aberta ao lado do ambiente onde as crianças brincavam, tinham esse contato, e eles não tinham nenhuma consciência coletiva sobre isso. E, para fim de desenvolver isso, nós criamos metodologias ativas, aplicamos essa metodologia ativa, explicando a importância da separação do lixo, que cada lixo tinha sua função e para que seria reutilizado. E na questão do aproveitamento alimentar, nós aplicamos um folder explicando múltiplas formas de reutilizar o alimento que normalmente eles achariam que seria descartado e, na verdade, teria uma boa utilização nos alimentos do dia a dia, na ingestão nutricional. Um exemplo disso foi um brigadeiro de casca de banana que não utiliza o leite condensado, que nós fizemos para eles experimentarem no dia. Também explicamos a importância deles utilizarem a casca de ovo na horta sustentável que eles tinham, lá no conjunto mesmo. Então, foi basicamente isso. Criaram uma consciência coletiva nesses habitantes e mostrar a importância da separação do lixo e que tem uma utilidade, e do aproveitamento alimentar, que é fundamental para a nossa saúde e consciência coletiva, né? Evitar os desperdícios. Foi basicamente isso. Parabéns, Carlos. Muito obrigado. Vamos iniciar a sua avaliação. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Pela iniciativa, né, da UNFG, principalmente agora, né, questão de meio ambiente. Sim. Eu queria saber, assim, como foi com os moradores, né? Vocês tiveram uma boa receptividade, eles se engajaram mesmo nessa questão das receitas, do lixo. Como foi que você percebeu? Olha, 90%, eu não posso dizer 100%, né? Porque algumas pessoas, nas primeiras visitas, se sentiram meio receosas em colaborar, assim dizer. Mas, ao longo desse trabalho, a gente pôde ver que os moradores só estavam meio com medo, sabe, desse primeiro contato. E após as visitas, eles se abriram, a gente aplicou questionários, a gente foi em casa para falar com esses moradores, explicar o porquê dessa importância, né? E foi basicamente uma troca da gente com os moradores. E assim, vocês pretendem voltar para ver como é que tá, se eles vão dar continuidade ou não? Esse projeto, ele acontece todo o período, certo? Pela UniFG. E a cada período, no caso, outras turmas dão continuidade. A gente foi a turma que iniciou esse projeto e a gente tem outras turmas que dão continuidade. Por exemplo, a minha foi essa da aplicabilidade, certo? Então, a próxima turma, ela dá continuidade a o que a gente propôs, né? A gente fez uma última visita, depois de um mês da aplicabilidade da atividade, né? Da ação que a gente promoveu, onde a gente mostrou tudo para eles, e eles estavam seguindo realmente. Grande parte, pela nossa surpresa, né, por assim dizer, estava realmente empenhada em ter uma consciência coletiva, ter um meio sustentável e realmente evitar os desperdícios. Tá bom, tá certo. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Muito obrigado. Tá bom, parabéns. Muito obrigado. Parabéns novamente. Vamos ao próximo trabalho. Trabalho de número 87,
a apresentadora Osiana Ferreira da Silva Oliveira. Osiana não está na sala, não é isso? Tem alguém que irá apresentar por ela e está aqui na sala? Não. Então, nós vamos dar continuidade, vamos ao próximo trabalho. Caso ela apareça, nós retornaremos. Vamos ao trabalho 104 de Josione Mara de Medeiros. Josione. Oi, tá dando para ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Pode começar. Posso começar? Pode sim. Então, vou apresentar o meu trabalho, né, que é intitulado Educação Alimentar e Nutricional para Crianças Assistidas em um Hospital Universitário de Recife. Então, foi visto que no decorrer dos últimos anos, os hábitos alimentares das famílias brasileiras, ela vem sofrendo algumas modificações, caracterizadas principalmente pela substituição de alimentos in natura, né, esses alimentos preparados em casa, por alimentos processados e ultraprocessados. E cada vez mais esses alimentos, eles vêm sendo introduzidos de forma precoce na alimentação infantil. E sabe-se que são produtos nutricionalmente desequilibrados, com alta densidade calórica e geralmente tem como base a gordura, o açúcar, o sódio, um alimento bem pobre em fibra, adicionado de conservantes e corantes, que compromete a qualidade nutricional desse alimento. E, de acordo com todo esse contexto, as crianças que são geralmente alimentadas à base desse tipo de alimento, elas tendem a ter um risco nutricional maior, né? Tornando-se cada vez mais frequente o desmame precoce, porque as mães hoje em dia precisam voltar mais cedo para o seu âmbito de trabalho e acaba que faz esse desmame precoce e oferta cada vez mais alimentos industrializados a essas crianças, fazendo com que elas tenham uma alimentação desequilibrada nutricionalmente. E o objetivo do meu trabalho foi apresentar um relato de experiência da atuação como nutricionista residente na clínica que eu atuei no primeiro semestre, que era na ADIP infantil, que é o isolamento, né, que a gente chama lá no Oswaldo Cruz, que é de doenças infectoparasitárias, enfatizando a potencialidade e dos desafios de realizar educação e orientação nutricional na atenção terciária, em âmbito hospitalar, com crianças que são assistidas nessa enfermaria. Então, meu trabalho se dava nessa clínica que eu já falei, e boa parte do público assistido, eles eram crianças de 0 a 5 anos com o processo de introdução alimentar. E muitas vezes essas crianças elas não tinham acesso à informação. O que eu percebia frequentemente é que essas crianças elas faziam uso bastante de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e conservantes. Então, a gente tinha como início fazer essa abordagem primária aos genitores ou às pessoas que acompanhavam essas crianças, falando da importância da alimentação e o quão esses alimentos traziam prejuízo para essas crianças, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento. E os malefícios causados pelo excesso de cereais, que são adicionados às fórmulas, que são bastante comuns. Então, a gente entregava orientações informativas, que tinha como base o novo Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, e nosso intuito era propiciar a esses genitores ou acompanhantes a oportunidade de adquirir conhecimento e habilidades sobre a alimentação infantil,
E nós, como profissionais, né, nessa área, sabemos da relevância da introdução alimentar, pois os primeiros 2 anos de vida, eles são fundamentais para o incentivo e a adoção desses hábitos alimentares saudáveis, além de futuras doenças crônicas, já em fases posteriores da vida, considerando que esses hábitos, eles serão estabelecidos nesta fase, eles tendem a se manter na vida adulta. Como consideração final, eu acredito que nós, como profissionais de saúde, devemos estar atentos a essas práticas, apoiando-se nos contextos sociodemográficos e culturais dessa população e contribuindo para ações de educação alimentar e nutricional, não apenas na saúde básica, mas em qualquer âmbito, em qualquer serviço de saúde no qual estejamos, sobretudo na atenção terciária, como também viu-se que é possível fazer esse trabalho. Até porque nós temos o contato diário com esses pacientes e familiares, e essas ações de promoção, elas fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo no aleitamento materno e tenham uma alimentação complementar mais saudável, podendo ter, no futuro, né, prevenir esses agravos nutricionais, tanto na primeira infância como no futuro. E é isso. Obrigada. Eu amei seu trabalho, né? Sou apaixonada pelo público Obrigada. infantil. E eu acho que realmente é necessário a gente fazer esse trabalho de educação nutricional desde a infância. Quando eu li seu trabalho, teve alguns pontos que me deixaram curiosa, né? Eu sei que foi um relato de experiência, e você falou muito da parte profissional, né? Quais foram as dificuldades que os profissionais enfrentaram, quais eram as potencialidades do material. Mas durante a leitura eu fiquei pensando, qual foi a receptividade do público que estava participando? Eu fiquei em dúvida se era só criança, ou se era criança e adulto, ou se foco realmente eram os adultos, e como elas receberam esse momento, né, de atividade. Então, esse trabalho em si, ele foi realizado no isolamento infantil, né, com as crianças, porém, as pessoas que a gente orientavam eram os pais ou quem acompanhava essas crianças. Então, o que me chamou a atenção é que foi, de início, porque essas crianças, elas tinham um hábito alimentar péssimo, e que muitas vezes essas pessoas que acompanhavam, eles não têm acesso à informação. Muitas vezes, quando eu falava da questão do malefício, né, da quantidade de açúcar nesse alimento, eles não tinham noção que aquilo que eles estavam oferecendo causava tanto malefício. E quando a gente começava a dar essa orientação, mostrar os benefícios de uma alimentação mais saudável, a gente conseguiu modificar muito o hábito alimentar de crianças dentro do âmbito hospitalar. Isso era lindo de se ver. Que as pessoas dizem que não é possível, mas é possível sim, com certeza. E eles foram bastante receptivos, bastante mesmo. Maravilha, que bom, que isso encoraje, né, mais profissionais para que continuem essa atuação nessa área. Eu acho que a educação, ela é fundamental para o futuro das gerações. Parabéns, Josiane. Obrigada. Parabéns, Josiane. Obrigada. E vamos à próxima apresentação. Apresentação de número 110, com Hadassa Gabriele Silva, ou Radassa, não sei. Oi, Oi, estamos te ouvindo. boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Hadassa. Eu sou residente do 2º ano de Nutrição e Cuidados Paliativos lá do Hospital Oswaldo Cruz. Meu trabalho, né, meu resumo é intitulado de Estado Nutricional de Pacientes HIV infectados com tuberculose, internados em um hospital universitário da região metropolitana do Recife. Esse trabalho foi pensado quando eu estava nos 2 primeiros meses desse ano, tendo meu rodízio na enfermaria de doenças infectoparasitárias lá do Oswaldo Cruz. Então, a tuberculose e o vírus, né, da imunodeficiência adquirida do HIV, ele fazem parte das principais cargas de doenças infecciosas em países em desenvolvimento. No Brasil, a OMS estima que foram registrados mais de 70 mil novos casos de tuberculose em 2018. E sendo desse total, 4.488 só no estado de Pernambuco. Nesse mesmo ano, em 2018, 27,4% dos pacientes que convivem com
que no caso foram infectados com a tuberculose, fizeram a terapia antirretroviral durante o tratamento concomitante com o tratamento da tuberculose. A infecção pelo HIV torna esse indivíduo vulnerável, né, a várias alterações clínicas, principalmente no que se refere aos seus aspectos imunológicos, neurológicos e de trato gastrointestinal, afetando assim, provavelmente, seu estado nutricional, seja por conta da própria doença de base ou até mesmo pelo protocolo da medicação que eles fazem por muito tempo e que tem vários efeitos adversos. Então, o objetivo do estudo foi analisar o perfil nutricional desses pacientes com tuberculose, portadores do vírus da imunodeficiência adquirida, internados na enfermaria DIP, né, de um hospital universitário em Recife durante o ano de 2018 e 2019. É um estudo do tipo retrospectivo, que foi do período de 2018 a 2019, de caráter quantitativo. Foram colhidos dados das fichas de avaliação que a gente tem padronizada no nosso serviço, então a gente faz a triagem do paciente, né, durante a sua admissão e colhe alguns dados. E foi uma amostra composta por indivíduos com diagnóstico de tuberculose que também vivem com HIV. Então, o N foi de 40 pacientes atendidos na enfermaria de doenças infectoparasitárias. O estado nutricional foi avaliado considerando o IMC do paciente e, para sua classificação, a referência da OMS. Foi utilizada também a circunferência do braço e a adequação da CB para dar o diagnóstico nutricional desses pacientes. E o resultado foi classificado conforme Frisancho. Pode passar. Então, como resultado do trabalho, diante da nossa amostra, né, de 40 pacientes, 52,5% foram do sexo feminino. Analisando-se o IMC, 42,5% apresentaram um IMC classificado como desnutrição, então sendo menor que 18,5, predominantemente pessoas do sexo masculino. Quanto à circunferência braquial, foi medida, né? A média foi de 25,2 centímetros e a média da sua adequação foi de 82,61, indicando, assim, algum grau de desnutrição. 7,5% dos pacientes foram classificados com desnutrição grave, 32% com desnutrição moderada e 27,5% com desnutrição leve. Então, a gente conclui que os pacientes portadores de HIV eles necessitam de um acompanhamento multiprofissional diante dos resultados que tivemos, né? Mais de 40% apresentavam algum índice era classificado com algum grau de desnutrição, e que esse acompanhamento nutricional deve estar presente a partir do seu diagnóstico da doença, visando assim manter ou recuperar o seu estado nutricional, a melhora do seu sistema imunológico e a qualidade de vida desses pacientes, prevenindo também, juntamente com o tratamento farmacológico, a ocorrência de doenças oportunistas nesses pacientes que vivem com HIV. Obrigada. Obrigada, Daça. Vamos começar. E parabéns. Obrigada. E vamos começar a avaliação. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, né? Que o HIV está aí, né? Apesar de outras comorbidades, mas o HIV continua, né? A tuberculose é uma coisa ainda muito presente e a gente sabe a importância da nutrição, né? Para esses pacientes. Eu queria saber se desses pacientes que foram acompanhados, né? Lá no Oswaldo, vocês, assim, acompanhou ano passado esses que ficaram internados? Acompanhei em parte os desses de 2018 e 2019, não. Acompanhei pacientes semelhantes com esse perfil no início de 2020. Certo. Aí, nesses pacientes, assim, que você acompanhou, tem, assim, uma intervenção nutricional vocês fizeram para ajudar a melhorar esse quadro? Sim. Como é que... Suplementos, assim, como é que... Isso, a gente usava de suplementos, né? Muitos a gente acompanhava o peso semanalmente, eles conseguiam recuperar o peso. A gente fazia uso de suplementos hipercalóricos e hiperproteicos. E acompanhando juntamente também com a avaliação de farmacêuticos, com a terapia farmacológica e avaliando. Como eu sou residente de cuidados paliativos, então eu rodava juntamente com parte da minha equipe, dos outros residentes, e a gente conseguia discutir, né, tinha uma avaliação multi,
a gente conseguia discutir alguns casos e dava enfoque, dependendo da demanda profissional. Então, no caso de desnutrição, a gente dava enfoque maior da minha parte, né, da minha atuação. Mas tinha pacientes que tinham problema com problemas fonoaudiológicos, eu conseguia encaminhar essa demanda para fono, conseguia encaminhar uma demanda para psicologia e com isso a gente ia fazendo um atendimento compartilhado. Certo. Aí vocês acompanham esses pacientes depois da alta? Há um ambulatório. Aí vocês também do paliativo acompanham você assim na parte nutricional, tem esse acompanhamento? Sim, tem nutricionista específica lá no Oswaldo Cruz que faz o acompanhamento desses pacientes no ambulatório da DIP, né, que a gente fala. Mas eu também posso, sim, se tiver um encaminhamento para mim, eu tenho um ambulatório atualmente de cuidados paliativos lá e tenho algumas demandas, seja de pacientes que convivem com HIV, seja paciente oncológico, seja diabético ou outra doença crônica. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Produção científica sempre. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Sabrina. Osiana conseguiu entrar, né, agora. E aí nós vamos retornar para apresentar. Ela está tendo problemas com a conexão. Osiana. Então, nós vamos dar continuidade. Quando ela puder retornar novamente, nós voltamos ao trabalho dela. Então, agora o trabalho de Cristina Maria Mendes. Trabalho de número 112. Cristina. Natália, sou eu que vou apresentar no lugar dela. Ah, certo, tudo bem. Pode começar, tá certo? Boa tarde, eu sou Natália Álvares, eu sou estudante do mestrado, do segundo ano do mestrado de abiatria da UPE, né? E vou estar apresentando o trabalho intitulado Estado Nutricional, Perfil Lipídico, Glicemia e Pressão Arterial de Adolescentes. Então, várias evidências têm mostrado, né, que a intolerância à glicose, formação de placas arteriais, dislipidemia, hipertensão, intolerância à glicose também, né, como outros também fatores ligados à questão da síndrome metabólica, eles estão presentes em crianças e em adolescentes, e em especial aqueles portadores de excesso de peso. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi descrever o estado nutricional, perfil lipídico, glicemia e pressão arterial em adolescentes. Esse trabalho ele, foi realizado, né, no ambulatório de adolescentes lá do CISAM e teve como critério de inclusão adolescentes de ambos os sexos, de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, que compareceram de livre demanda para a consulta de enfermagem de agosto a dezembro de 2019. Né? O critério de exclusão desse trabalho foram adolescentes com deficiência física e intelectual, doenças neurológicas e gestantes. Isso porque inviabilizava a questão da mensuração, no caso de deficientes físicos, a mensuração de medidas antropométricas, e a questão intelectual, né, deficiência intelectual, devido a questão de realmente não conseguir responder prontamente algumas questões de questionário, né? Então, realizou-se o diagnóstico do estado nutricional segundo a recomendação do SCORE-Z da Organização Mundial de Saúde para índice de massa corporal e idade. As medidas de circunferência de cintura foram avaliadas de acordo com Friedman, perfil lipídico de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pressão arterial, glicose, né, e maturação sexual de acordo com a escala de Tanner. Pode passar. O que foi que os resultados nos mostraram, né? Foram avaliados um total de 32 adolescentes, sendo 13 meninos e 19 meninas, né? 13 do sexo masculino e 19 do sexo feminino.
E em relação ao estado nutricional, se observou que 62,5% se apresentavam dentro do peso adequado, 25% com sobrepeso, 9,4% com obesidade e 3,1% com magreza. E ao avaliar a circunferência da cintura, 18,8% apresentaram medidas que indicavam fatores de risco para doenças metabólicas. E em relação aos exames laboratoriais, se observou que para colesterol ela é aceitável 68,2%, 27,3% o valor estava dentro do limite, 4,5% com valor elevado, né? E a questão de triglicerídeo, a gente achou 76,2% com valores aceitáveis, 9,5% com valor limítrofe e 14,3% com valores elevados. Para chegar a um delimitador final, assim, aqui meu tempo aqui é curto, né? Também vale a questão da pressão arterial. 92,9% tinham valores normais, 13,6% com valor elevado e 3,6% estavam com hipertensão no estágio 2. O que é que isso nos leva a concluir? Né? Que é muito importante estar sempre em busca, né, de descrever as características do estado nutricional, perfil lipídico e glicemia e hipertensão arterial nos adolescentes, devido à questão de estar muito ligado ao desenvolvimento de doenças como obesidade, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, né? E poder, assim, contribuir com a promoção e manutenção da saúde dos adolescentes. Obrigada. Obrigada, parabéns. Vamos dar início à avaliação. Boa tarde, Natália. Vocês estão me ouvindo, gente, agora? Estamos sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, Natália. Parabéns pelo seu trabalho. E eu tenho uma Obrigada. pergunta para esses adolescentes que apresentaram as alterações das características que você estudou. Já alguma proposta de intervenção? Sim. Agora, junto ao ambulatório, a gente está fazendo, faz parte de um projeto de estudo onde foi adicionado também acompanhamento nutricional a esses adolescentes. Eles já foram... A enfermagem. Perdão, eles foram encaminhados. Isso. É porque, assim, agora lá no já, o laboratório de adolescente, ele já vai fazer 4 anos de atendimento, né? E a gente está agora, eu sou nutricionista, né? E junto com minha equipe de trabalho do mestrado, a gente também está lá, mas para auxiliar nessa questão de levantamento de dados, né? Da necessidade, e aí a gente está encaminhando para os setores de, como é que se diz? Indicados, né? A gente faz um encaminhamento, não tem um atendimento nutricional lá. A gente dá algumas orientações, mas a gente faz um encaminhamento para a rede. Muito obrigada. Nada. Parabéns novamente. E agora vamos retornar ao trabalho de Osiana. Osiana, tudo certo com a conexão? Osiana? Acredito que ela possa ter tido alguma dificuldade novamente. Então, dando continuidade. Isso. Vamos deixar ela para o último trabalho.
Dando continuidade às apresentações, trabalho de número 144, Sofia Oliveira de Souza. Boa tarde. Oi, boa tarde. Estão me escutando? Estamos sim. Tudo certo, pode começar. Meu nome é Sofia Oliveira de Souza, eu sou estudante do 5º período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, e eu apresentarei o trabalho intitulado Diagnóstico Nutricional em Pessoas que Vivem com HIV/AIDS em Terapia Antirretroviral, feito sob a orientação da professora Ana Célia Oliveira dos Santos. Bem, na década de 1990, houve o desenvolvimento da terapia antirretroviral de alta potência, e essa descoberta proporcionou o controle da infecção pelo HIV, melhora no perfil imunológico e modificações no status nutricional, representando um novo espectro para a qualidade de vida desses pacientes. Mas da mesma forma que ela atua de modo positivo, a terapia antirretroviral possui efeitos colaterais, entre eles resistência à insulina e dislipidemias, que podem acarretar no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Essas anormalidades, atualmente, são relatadas em 40% a 50% dos pacientes que vivem com HIV/AIDS. E apesar da dieta e do exercício físico fazerem parte do tratamento como terapia coadjuvante, ainda são prevalentes classificações de IMC que diferem de adequado, o que é uma preocupação tanto para infectologistas quanto para nutricionistas. O nosso objetivo no trabalho foi classificar, a partir de análises antropométricas, o estado nutricional de pacientes vivendo com HIV/AIDS atendidos em serviço de referência do estado de Pernambuco. A metodologia da pesquisa se baseia em um estudo transversal, desenvolvido no Ambulatório de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e a população de estudo é composta por adultos de ambos os sexos, com diagnóstico prévio de HIV/AIDS, que fazem uso da terapia antirretroviral por no mínimo de 12 meses. Para avaliação nutricional, a gente utilizou o índice de massa corporal, que foi calculado dividido o peso pelo quadrado da altura. E para parâmetros de classificação foram utilizados os desenvolvidos pela World Health Organization de 1997, que classifica em magreza, quando o IMC está abaixo de 18,5, eutrofia, quando o IMC está acima de 18,5 e abaixo de 24,9, pré-obesidade, quando o IMC está acima de 25 e abaixo de 29,9, e obesidade, quando o IMC está acima de 30. E esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Como resultados, em nossa amostra, que tem o N de 74, classificaram-se 2 pacientes em magreza, 20 pacientes em eutrofia, 26 pacientes em pré-obesidade e 26 pacientes em obesidade. E esses resultados corroboram com a ideia de que, apesar de fazer parte do protocolo de tratamento, ainda existem dificuldades no que tange a manutenção de bons índices de massa corpórea, observados pela prevalência da pré-obesidade e obesidade nos nossos resultados. E essa grande prevalência de pré-obesidade e obesidade acarreta no surgimento das comorbidades supracitadas. Além disso, em uma segunda análise, a gente dividiu por sexo e percebemos que há no grupo de mulheres o maior percentual em pré-obesidade, enquanto os homens se dividem em eutrofia e pré-obesidade. Podemos concluir que a população de pessoas que vivem com HIV/AIDS apresenta um perfil de excesso de peso, que a gente definiu como pessoas em pré-obesidade e obesidade elevada, representando aproximadamente 70% da nossa amostra, enquanto apenas 27% se encontraram eutróficos. Assim, a gente deve voltar nossos olhares para os motivos da falta de adesão à terapia coadjuvante, a fim de promover uma melhor assistência e prevenir a ocorrência e as consequências dos altos níveis de IMC. É isso. Parabéns, Sofia. Obrigada. Sofia, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. É muito bom ver outros profissionais interessados também na nutrição, então é importante esse trabalho multi de acompanhamento. E aí minha pergunta entra um pouco nessa área do acompanhamento nutricional de forma multi, né? Quais as principais dificuldades para essa manutenção de um estilo de vida saudável? Porque são pacientes que são acompanhados. Aí você me fala que eles estão diferindo do adequado, e aí ao decorrer do trabalho a gente percebeu que eles estão diferindo para mais, né? São pessoas que estão tendendo ao sobrepeso, à obesidade. E aí, quais são as principais dificuldades dessa manutenção de um estilo de vida saudável? Boa tarde, primeiro que eu estou aparecendo agora. E o que a gente percebeu foi que, apesar da gente ter uma equipe muito profissional no ambulatório de doenças infectoparasitárias e ter uma nutricionista
que, assim, tem um horário muito flexível e está sempre disponível, as pessoas acabavam marcando as consultas e não indo, ou marcando a consulta, indo e não seguindo com o que era explicado, o que era instruído. E a gente associou muito isso nas conversas que a gente teve com os pacientes à falta de importância que eles estavam dando a essa terapia coadjuvante. Porque, assim, a gente sabe que a terapia antirretroviral não é uma coisa simples. E talvez muitos achem que, por já ser uma coisa que requer tanta dedicação, era o suficiente. E aí, a gente também vem pelo lado da instrução que os médicos passam a esses pacientes. O quão eles estão dando importância para esse cuidado multidisciplinar, a essa observação que deve ser feita. Porque a gente sabe que não é só IMC, tem as lipodistrofias e outras mil características que são do paciente em tratamento antirretroviral. E aí, o que acontece é que, às vezes, eles não dão a devida importância e, quando passam 20, 30 anos de tratamento, eles percebem. Por causa até do estereótipo, né, que é criado em pessoas que estão em TARV. Então, acho que o principal é a falta de instrução mesmo, de saber o quão é importante essa dedicação, tanto na terapia principal quanto na coadjuvante, até para poder a terapia principal ter sucesso e evitar futuros problemas. Maravilha, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Vamos ao próximo trabalho. Trabalho de número 178, com Genilda Rodrigues. Oi, boa tarde. Boa tarde. Posso começar? Pode ser. Certo. Boa tarde, gente. Meu nome é Genilda e o trabalho que eu vou apresentar fala sobre a relação entre o padrão alimentar e a composição da microbiota intestinal. Bom, como nós sabemos, o nosso organismo ele é colonizado por uma enorme quantidade de micro-organismos e a maioria desses micro-organismos eles vivem no nosso intestino, constituindo a chamada microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal ela inclui, além de bactérias, também fungos, arqueia e vírus, e abriga 10 vezes mais bactérias do que o número de células que formam o nosso organismo. A microbiota intestinal ela vem ganhando a atenção da comunidade científica devido à sua participação em mecanismos que favorecem tanto a saúde quanto a doença. E descobertas recentes nos permitiram deixar de lado a ideia de que apenas a genética individual desempenha um papel na determinação da composição dessa microbiota. Então, entre vários fatores, a modulação da microbiota por meio da dieta talvez seja a forma mais simples, mais fisiológica, eficaz e de maior adesão para obter modificações na microbiota intestinal. Então, o objetivo do trabalho foi analisar como os diferentes padrões dietéticos podem modificar a microbiota intestinal. Foi realizada uma pesquisa de revisão literária, com consultas em livros, artigos, monografias e teses em bases de dados específicas, como o Google Acadêmico, Glax, Medline, PubMed e Cielo, publicados entre os anos de 2008 a 2018, na qual foram selecionados 59 artigos. Como resultados, fica evidente como a escolha alimentar de cada indivíduo causa uma variabilidade significativa na microbiota intestinal. Então, uma reeducação alimentar, evitando-se o consumo excessivo de alimentos processados, de açúcares simples, de carnes vermelhas, e a adoção de uma alimentação rica em alimentos integrais, carboidratos não processados, frutas, vegetais, cereais integrais, grãos integrais, polifenóis dietéticos presentes no cacau, no chá verde, na romã, no mirtilo, maçã, vinho tinto, além do uso de probióticos, prebióticos e simbióticos, podem auxiliar na prevenção e no tratamento das possíveis alterações da microbiota intestinal, o que irá favorecer uma composição saudável e uma maior funcionalidade da microbiota. Então, como conclusão, o padrão alimentar ele tem importante influência sobre a composição da microbiota intestinal,
devendo a dieta ser definitivamente incluída entre os moduladores da microbiota, favorecendo assim a composição saudável e uma maior funcionalidade da microbiota, diminuindo os lipopolissacarídeos circulantes, que são endotoxinas que estão presentes nas superfícies das bactérias gram-negativas e acabam provocando uma endotoxemia e uma inflamação crônica subclínica. Assim, mais estudos sobre a relação padrões de dietas, bactérias intestinais e a resposta imune-inflamatória, elas deverão auxiliar na prevenção e no controle das principais doenças crônicas que afetam a humanidade. Parabéns, Camila. Obrigada. Pode começar a avaliar. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Genilda. Parabéns pelo trabalho, né? Um tema assim bastante relevante. Aí eu só queria saber assim, nos estudos que você, né? Se você viu, se ele fala, que ele fala do uso, né? Como prevenção e tratamento, né? De prebiótico, simbiótico. Que ele fala assim de quando iniciar, assim na prevenção, tratamento, a pessoa já deve. Tipo, se a pessoa tem uma alimentação, essa aqui, né, saudável, já precisa alimentar equilibrado, precisaria usar simbiótico, prebiótico como prevenção ou não, assim, se tem uma dosagem? Você viu alguma coisa nesses estudos? Ana Luísa, na realidade, a maioria desses estudos que eu vi falava mais na questão do padrão alimentar e de como isso influenciaria na composição dessa microbiota, mas não falava a respeito de suplementação, de tratamento, eles focavam mais nisso, em estudar os diferentes tipos de padrões alimentares e como eles iriam influenciar na composição dessa microbiota. A diferenciação entre dietas ocidentais, dietas orientais, é um padrão de que tem mais gorduras, mais proteínas, e um padrão de dieta que tem mais frutas, carboidratos complexos. Então, como isso iria alterar a composição dessa microbiota? Mas eles não traziam, focando nessa questão da suplementação. Então, não falava de dose, é mais disso mesmo, de como esse padrão influenciaria nessa composição. E o padrão seria a dieta mediterrânea, DASH, né? Exatamente. Mais indicado, né? Para se prevenir a desbiose. A desbiose. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Trabalho do número 320, apresentadora Natália Rayane Cordeiro da Silva. Boa tarde. Boa tarde. Pode começar. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Natália, eu também sou residente de nutrição clínica aqui do Hospital Oswaldo Cruz. E o tema do meu trabalho é tempo de internamento de pacientes com risco nutricional internados em um hospital universitário do Recife. Então, a desnutrição, né, ela é definida como um estado resultante da deficiência de nutrientes que podem causar alterações tanto na composição corporal, quanto na funcionalidade, quanto no estado mental, e trazendo isso um prejuízo no desfecho clínico. Então, essa condição é frequentemente encontrada no ambiente hospitalar e muitas vezes negligenciada. Apesar de afetar desfavoravelmente, né, a saúde da população, a desnutrição ainda apresenta como principais complicações, dentre outras, um aumento no tempo de internamento e do risco de mortalidade e, consequentemente, um considerável aumento dos custos hospitalares. E aí, apesar dela ser bem frequente, ainda acontece dessa condição ainda hoje não ser tão reconhecida pelos profissionais de saúde envolvidos no cuidado e dessa forma ainda ser negligenciada. Então, a NRS, ela, 2002, ela é uma ferramenta de triagem nutricional desenhada para aplicação em ambiente hospitalar, tanto de pacientes adultos clínicos quanto cirúrgicos, e tem como objetivo detectar essa presença do risco nutricional. E é recomendada a sua aplicação em até 72 horas da internação hospitalar. Então, o risco nutricional, ele refere-se ao maior risco de mortalidade, né, decorrente do estado nutricional, associado à gravidade da doença. Então, dessa forma, é fundamental a identificação do risco e estado nutricional do indivíduo hospitalizado desde o seu momento da admissão,
Além disso, né, identificar o perfil de morbidade e as variáveis nutricionais relacionadas para o estabelecimento de prioridades de tratamento e assistência nutricional. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar o perfil nutricional de pacientes internados em um hospital universitário e associar o tempo de internação com o risco nutricional. Então, ele foi um estudo retrospectivo do período de 2018 a 2020, de caráter quantitativo, onde foram colhidos dados de fichas de avaliação do estado nutricional padronizadas aqui no hospital, em uma amostra composta por indivíduos em risco nutricional e sem risco nutricional. Então, foi meio a meio. 25 pessoas com risco nutricional e 25 sem risco, internados na clínica médica do Hospital Oswaldo Cruz. E a triagem foi realizada através da NRS 2002 e o tempo de internamento foi calculado em quantidade de dias. E aí, diante da amostra de 50 pacientes, 58% eram do sexo masculino e, analisando o risco nutricional, 64% desses pacientes eram também do sexo masculino. Com relação ao tempo de internamento, houve uma prevalência nos pacientes com risco nutricional, né, como já era esperado, ficando em média 26,08 dias internados, comparados aos pacientes sem risco, que ficaram internados no tempo de 11,4 dias em média. Então, como conclusão, né, eu trago que o risco nutricional ele é um preditor de maior tempo de internamento e, consequentemente, de maiores custos hospitalares, né, e de piores desfechos clínicos. Então, é possível ver a importância do uso de ferramentas para a identificação dessa condição, a fim de realizar uma intervenção nutricional precoce, favorecendo, assim, a qualidade de vida do paciente. E é isto, gente. Obrigada, Natália. Parabéns. Vamos iniciar a avaliação. Oi, Natália, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Ivana. Eu estou com um problema aqui, gente, com a câmera, por isso que está demorando. Parabéns pela apresentação do seu trabalho. Obrigada. E eu tenho uma pergunta que é assim, que depois que você identificou os pacientes que estavam em risco nutricional, qual foi a intervenção nutricional que você mais utilizou para os pacientes? Pronto, então, aqui no serviço, quando a gente detecta, né, que o paciente está em risco nutricional, então a gente já introduz a questão do suporte nutricional, né, geralmente por via oral, né, dependendo da via de alimentação do paciente. E aí, assim, a gente faz essa identificação de forma bem precoce, né, como a NRS é um tipo de ferramenta de triagem bem simples de ser aplicada, já no momento da admissão a gente já consegue fazer. Então, realmente a gente consegue tratar essa questão do risco nutricional também de forma bem precoce, né, sendo uma coisa ótima, assim, para o paciente. Então, assim que a gente identifica que esse paciente tem risco, a gente já consegue ofertar para ele fazer o suporte nutricional, né, e vai avaliando conforme for o tempo de internamento dele, como é que ele vai respondendo a esse tipo de suporte, e aí a gente pode ir modificando também conforme ele for respondendo ao tratamento. E na sua vivência na clínica, teve uma boa adesão? Você tem uma boa adesão dos pacientes ao tratamento? Sim, geralmente sim, eles aceitam bem. A gente tem um bom resultado. Graças a Deus. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Parabéns, Natália. Vamos voltar à apresentação de Osiana, certo? A última apresentação da nossa tarde. Osiana. Osiana.
Gente, estamos só aguardando o posicionamento de Osiana quanto à conexão dela, tá certo? Como essa sala está prevista para ter duração até 3h30, vamos aguardar um pouco. Osiana, consegue me ouvir? Tá dando para me ouvir? Se você puder sair da sala, logar novamente e, ao invés de apertar no fonezinho de ouvido, apertar no microfone. E aí você vai conseguir falar. Talvez possa ter sido isso.
Pronto. Jaime. Consegue me ouvir? Vocês me escutam? Escutamos sim, escutamos sim. Então tá certo. Boa tarde a todos. Me chamo Jaine, sou coautora do trabalho As Vitaminas no Âmbito Escolar. A autora desse trabalho é Osiana Ferreira da Silva Oliveira e como coautores Luan Kelvin, Romilson de Almeida e eu, Jaine. É interessante entender o que são as vitaminas antes de começar a apresentação do trabalho. E aí as vitaminas são compostos orgânicos muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, além de ajudar a prevenir diversas doenças. As vitaminas podem ser encontradas em alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais, leites, ovos, carnes, peixes, entre outros. Podendo ser classificados em hidrossolúveis e lipossolúveis. O trabalho tem por objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância das vitaminas no bom funcionamento do organismo, uma vez que a carência da mesma pode provocar diversas complicações de saúde, podendo afetar no desenvolvimento motor e cognitivo dos adolescentes. E aí, por objetivo, o trabalho visa dialogar e compreender o papel da escola na promoção de saúde, se utilizando do tema vitaminas. Pode passar, por favor? Bom, essa experiência foi uma aula ministrada numa instituição de referência do ensino médio, na cidade de Vitória de Santo Antão. Foi realizada com uma turma de primeiro ano. A priori, foram realizadas algumas perguntas para sondar o conhecimento dos alunos acerca do tema. Depois que a gente fez essa análise prévia, houve uma aula discursiva, onde foram mostrados alguns conceitos e definições e como as vitaminas se aplicavam e como estavam no dia a dia dos alunos. Posteriormente, foi feita uma atividade lúdica. Essa atividade lúdica foi feita com materiais alternativos, onde os alunos foram divididos em grupos e eles tinham que dividir. Foi feito um painel com TNT, velcro e algumas imagens, e eles tinham que relacionar as vitaminas com os alimentos. Bom, como considerações finais, esse trabalho ele se faz de extrema importância, visto que durante o desenvolvimento, na fase infantil, tanto na fase infantil quanto na adolescência, é uma fase onde o corpo humano ele precisa dessas substâncias para o melhor desenvolvimento, e quando o aluno ele entende a importância de consumir determinados alimentos, fica mais fácil que haja esse consumo de uma forma mais tranquila. Em ambas as fases do desenvolvimento citados, é bastante comum a rejeição de alguns alimentos que podem ser ricos em vitaminas, o que poderá prejudicar a saúde e o rendimento escolar. E como dito anteriormente, a partir do momento que o aluno ele entende a necessidade e a importância, ele acaba tendo uma aceitação melhor aos alimentos ricos nessas substâncias. Essas foram as nossas referências e obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Pela avaliação. Boa tarde, Jaine. Isso, boa tarde. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Eu gosto muito desses trabalhos de orientação nas escolas, sabe? Porque eu acho que começa por aí, entendeu? A gente chegar junto de quem está no processo de formação, né? Isso. Não tem realmente nada mais rico que usar o conhecimento para isso. O que foi que levou vocês a tomar essa iniciativa, Jaine? Veja só, o interessante desse trabalho é que ele se torna um trabalho multidisciplinar, uma vez que Osiana é das ciências biológicas e eu sou da educação física.
e a gente entende que é necessário que haja uma promoção de saúde dentro do âmbito escolar. Então, assim, enquanto a gente estava discutindo o tema desse trabalho, a gente viu a importância de trabalhar isso, porque um assunto que eu posso tanto trazer para a educação física, como essa carência ela pode ser prejudicial na educação física, na prática de esportes, quanto na biologia, numa parte mais biológica do corpo mesmo. E como eu disse, se faz mais fácil do aluno relacionar com a vida dele. E a recepção desses alunos foi boa para você? Foi sim, porque saiu do comum, que é a aula expositiva ou a aula no livro. Como a gente fez uma atividade lúdica, os alunos se sentiram muito. Os alunos participaram muito bem e a receptividade foi muito boa. A turma houve uma participação muito boa também. Bom. E vocês acham que pode ser continuado esse trabalho dentro das escolas? Eu acredito que sim, porque não é nada que não esteja dentro do currículo das escolas e não é nenhum trabalho que eu precise de muito recurso, por assim dizer. Eu posso fazer com os materiais dentro da escola e fica tão viável para os alunos quanto para os professores que é só ter um pouquinho de... Dá um certo trabalho, porque sai das aulas comuns, mas é possível fazer sim. Muito bem, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns a todos. Agora eu vou disponibilizar aqui na tela, e na verdade gostaria de agradecer, né, a presença de todos, avaliadores, apresentadores. E aí, vou disponibilizar aqui na tela um QR Code para que vocês possam registrar a presença de vocês, tá certo? O QR Code vai ficar disponível por 5 minutos. E aí, em seguida, quem já for registrando a presença pode ir saindo da sala. Quem tiver alguma dificuldade, é só falar no chat, tá certo? Todos conseguem visualizar tanto o QR Code aqui na tela como o link no chat? Sim. Sabrina? Oi, alguém falou aqui? Ivana, Sabrina, é uma dúvida. Oi. Aparece assim, apresentação de trabalhos. Pode marcar essa opção? Pode sim. Né?